Olá galera, vamos falar sobre Miriam e a nossa aula 7. Bom, as devocionais da semana vão nos indicar a grande importância que Miriam teve aí na preservação da vida de Moisés, o libertador do povo de Israel. A gente vê aí que o rei do Egito, Faraó, determinou que todos os recém-nascidos meninos nascidos das hebreias deveriam ser mortos. Bom, é nesse momento que Moisés nasce e a sua mãe consegue escondê-lo durante 3 meses. Após esse período, ela, sem conseguir escondê-lo mais, ela coloca ele num cestinho e deposita às margens do rio Nilo. A sua irmã, preocupada com ele, ficou observando o que aconteceria com ele. E ela viu que a princesa do Egito encontrou o menino, gostou dele e queria tê-lo como filho. Nesse momento, Miriam oferece à princesa que procurasse uma mulher hebreia para amamentá-lo e cuidar do bebê, ao que a princesa concorda. Então a gente vê aí a grande importância que Miriam teve aí cuidando de seu irmão, ele que seria o futuro libertador do povo de Israel. E a gente vê aí no decorrer do tempo, depois que Moisés vira adulto, ele retorna para o Egito e ele promove a libertação do povo de Israel. E após a travessia do Mar Vermelho, a gente vê aí Miriam se alegrando na presença do Senhor com cânticos, com danças e levando todo o povo à adoração em agradecimento por tudo que o Senhor havia feito por eles. Mas, em determinado momento, Miriam deixou que o seu coração se enchesse de ego, de cobiça, de inveja pela posição de liderança que o seu irmão Moisés exercia no povo, perante o povo de Israel. A gente vê lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram, também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Então a gente vê aí Miriam questionando a vontade de Deus de ter instituído Moisés como o único líder do povo e almejando também que o Senhor falasse ao povo através dela, almejando a posição de Moisés. Então a gente vê aí a cobiça invadindo o coração de Miriam. E a gente vai ver na palavra de Deus que todos esses sentimentos, esses pensamentos ruins, eles vêm do próprio coração do homem. Quando a gente olha lá para a palavra de Deus, em Marcos, capítulo 7, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, esses maus pensamentos que dominaram aí o coração de Miriam e que não agradaram ao Senhor, vêm do nosso próprio coração. Então, que a gente possa estar resguardando a nossa mente, o nosso coração, para que a gente não deixe esses maus pensamentos invadirem a nossa vida e nos façam pecar contra o Senhor, que nos façam contrariar o Senhor, assim como Arão e Miriam aborreceram o Senhor naquele momento em que eles questionaram a liderança de Moisés. Que a gente tenha um coração humilde, assim como o de Jesus Cristo. Quando a gente lê a palavra de Deus, lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, que nós possamos nos livrar de todo e qualquer pensamento, seja ele de ego, de cobiça, de inveja ou qualquer outro pensamento que nos leve a querer atingir a posição do outro ou nos considerar melhor do que o outro, que a gente possa se livrar desses pensamentos e que a gente tenha um coração como o de Jesus Cristo, um coração de servo, um coração humilde.